Vamos abrir o nosso livro Nascidamente. Mantenha aí ao seu lado também a sua Bíblia aberta, página de número 72 do livro Nascidamente. Estamos agora concluindo, hoje eu creio que nós vamos concluir o capítulo de número 5, a árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. Daí na página 72, eu vou pedir hoje à noite que os irmãos prestem bastante atenção no que nós vamos dizer, porque é uma coisa muito importante o que hoje será dito. Porque nós vamos tratar de algumas questões, como por exemplo, nós vamos tratar acerca daquela frase, daquela expressão, o homem tornou-se como Deus, né? Ou não morrerás, mas serás como Deus. Então nós temos aqui um problema nessa questão, para nós podermos entender isso. Primeiro, é o fato de que a serpente, em Gênesis capítulo 3, ela engana a mulher, né, engana ali Adão, com um argumento dizendo, é certo que não morrerás. E com a promessa de que comendo do fruto, o homem seria como Deus. Então essa é a voz da serpente. E a pergunta que eu faço a vocês é, a serpente teria falado a verdade? Serás como Deus? Eu pergunto isso porque depois que o homem come do fruto, presta atenção no argumento, e que Deus então trata com a mulher, com o homem, com a serpente, e trata com a terra. Lá em Gênesis capítulo 3, vocês podem abrir, por gentileza, para a gente fazer esse contraste. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o capítulo 3, versículo 5. Vamos ler o versículo 5 e também o versículo 22. Por que eu estou trazendo os irmãos para esses dois textos? Porque no 3:5 é a serpente falando. E no versículo 22 é Deus falando. Então nós temos que discernir essa questão, tá bom? Então veja, o versículo 5 é dito, porque Deus sabe, é a serpente dizendo para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ok? Agora veja no capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então esse é um primeiro problema que nós hoje queremos tratar. É um dos problemas que é a serpente dizendo, Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o homem come e depois Deus parece, ratificar o que diz a serpente, dizendo, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então essa é uma questão que nós queremos trazer para vocês, para esclarecer este ponto, não é? Então vamos, a partir do nosso livro, nós vamos lendo aqui e vamos decifrando essas questões. Página 72, último parágrafo dessa página. Vou pegar o penúltimo parágrafo quando diz, e diante desse monólogo, ok? Então diz, e diante desse monólogo interior do homem, somente a sua consciência testemunhava o drama da tentação. Esse parágrafo aqui nos situa no processo de queda do homem. Por que nós falamos o processo de queda? E aqui vale muito a pena nós pensarmos sobre isso. Porque quando nós lemos a Bíblia, Gênesis capítulo 3, você vai ler ali do versículo 1 até o versículo 7,
ou versículo 6. Então, na sua leitura, você lê ali em 1 minuto, não é? Se a sua leitura for muito lenta, você lê em 2 minutos. 6 versículos, né? Muito rapidamente se lê. Então, a impressão que dá é que a queda, ela aconteceu dentro de um átomo de tempo, num lapso de tempo, numa fração de minuto. E é assim que a maioria das pessoas pensam a queda. Quando se fala de queda, eles pensam, não, está aqui, está um fruto, uma árvore, um fruto. Se comer, caiu. Se não comer, não caiu. Aí você lê os 6 versículos de Gênesis capítulo 3, e a ideia a que você imagina é que o homem comeu, logo ele caiu, e portanto a queda teria acontecido em 5 minutos de diálogo ali entre a mulher e a serpente. Mas nós assim não acreditamos, até porque a Bíblia não diz que foi em 5 minutos, nem em 3, nem em 10, nem em um dia, nem em uma semana, nem em um ano. Essa informação não tem na Escritura. Mas nós entendemos que a própria Escritura, quando fala sobre a questão da tentação, fala que a tentação ela é um processo. Então, para vocês entenderem claramente, ninguém simplesmente sai de casa de manhã, assim, do nada, vai ao trabalho e adultera e volta. O adultério, ele acontece dentro de um processo, né, de tentação. Tanto é que, na maioria das vezes, ocorre que o adultério acontece no desenvolvimento prolongado de uma amizade, uma aproximação, uma amizade, e vai gerando sentimentos, vai gerando-se desejos, e aí as coisas vão acontecendo, e a tentação vai acontecendo, até que um dia a ideia que estava sendo trabalhada chega a uma consumação, e aí é dito na Escritura em Tiago capítulo 1, né? Dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a Bíblia diz que a tentação ela acontece enquanto um processo. Tiago capítulo 1, versículo 13, é claro que a tentação ela acontece de acordo com a cobiça que atrai. Uma vez que você é atraído, ela vai se estabelecendo pouco a pouco, ela é concebida, ela vem à luz, ela nasce, e então é dito que o pecado se consuma dentro de um processo. Então, imagine vocês que qualquer pecado que nós cometemos, por menor que ele seja, ele acontece dentro de processos. Ora, imagine o pecado primordial, o pecado original, o pecado que causou a desgraça da humanidade, e até hoje as consequências estão aí diante de todos. Então nós não podemos simplesmente ignorar a gravidade desse pecado original, o significado desse pecado original. Nós entendemos que a queda é um processo, e para que isso fique mais claro para cada um de nós, lembre-se sempre da parábola do filho pródigo, porque embora seja ali uma parábola, mas os ensinamentos são muito preciosos, são muito profundos. O modo como Jesus cria aquela história para simbolizar, para representar a queda do homem, é falando de uma criança, de um filho que saiu de casa. E imagina vocês, a criança está de boa, está tudo certo, no dia seguinte ela acorda, acho que vou fugir de casa, vou sair de casa e sai. Não é assim que as coisas acontecem, né? Ali foram pensamentos, interpretações, né? Foi sentimentos sendo gerados, ojeriza em relação ao pai, em relação à disciplina, em relação aos trabalhos, em relação à casa, e ali ele foi construindo uma ideia, até que um dia então ele sai de casa. Mas observa que essa saída de casa não é colocar o pé do lado de fora, já está caído plenamente. Fala que ele foi para uma terra distante, ou seja, são passos que vão sendo dados na direção oposta à casa do pai. Então, quantos são os passos na direção da terra distante? Tantos são os passos também para retornar à casa do pai. Ou seja, a distância que nos separa de Deus é a mesma distância a ser superada para nos aproximar dele. Então, estabelece-se na parábola um longo caminho que separa
a casa do pai da terra distante. Então, cada passo é uma degradação. Vamos se degradando pouco a pouco, até quando ele chega no fundo do poço. E olha que quando chega no fundo do poço, a coisa é muito triste. Não é fácil retornar. A parábola diz que o filho retornou. Eu creio no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, na obra de salvação de Deus, na obra de atração, de iluminação, de convencimento, de fortalecimento para trazer o homem de volta. Mas não é tão simples assim. Mas veja então que esse processo, ele também acontece conosco, mesmo nós sendo cristãos. Então assim, por que nós precisamos, e por que nós devemos nos alimentar diariamente, estar em comunhão constante com a igreja? Porque a igreja local, a comunhão, está com os irmãos, semanalmente, ouvindo a palavra, tendo comunhão, cuidando e sendo cuidado. Por que é importante? Porque quando nós começamos a nos afastar das boas práticas do Evangelho, quando nos afastamos do ambiente da igreja, nós vamos pouco a pouco, sem percebermos, nos esfriando. Vai acontecendo um esfriamento, pouco a pouco, você perde uma reunião, perde 2, perde 10, e quanto mais você perde, menos vontade você tem de vir, de ter comunhão. Quanto mais você deixa de orar, menos vontade você tem de orar. Quanto menos você ler a Escritura, menos vontade você tem. Quanto menos você lê, menos vontade você tem de tornar a ler. E aí nós vamos nos afastando. Esse afastamento, eu quero frisar isso, não é um afastamento físico. Sabemos que o reino de Deus não é uma questão física, e o reino das trevas também não é uma questão física, nem espacial. Então, o esfriamento se dá no coração, se dá na consciência. Então, quantas pessoas, e eu já inclusive ouvi pessoas, irmãos, falando: olha, pastor, vou te falar uma coisa, viu? Eu não tenho força de retornar à atividade da vida cristã coletiva, né? E assim, então, esse esfriamento se dá no coração, o distanciamento se dá no coração, e esse distanciamento é um processo. E o pior, não é somente um esfriamento e uma dificuldade de retornar à comunhão. Porque o que é a casa do pai? Qual foi a primeira coisa que o filho lembrou que tinha na casa do pai? Pão. Na casa do meu pai há pão com fartura. Ele se lembra da mesa. E o que a mesa significa? No contexto bíblico ou no contexto pragmático nosso? Comunhão, relacionamento. A mesa é o lugar mais íntimo de uma casa. E no contexto que estamos colocando, é ainda mais íntimo do que o próprio leito de um casal. Por qual motivo? Porque o leito de um casal, ele é restrito ao casal. Mas a mesa inclui não somente o casal, mas filhos, familiares e amigos. É uma grande comunhão, não é? Então, quando acontece esse esfriamento, esse distanciamento, pouco a pouco nós vamos nos afastando dessa comunhão, dessa mesa, desse banquete espiritual. Nós vamos também nos degradando moralmente. Os valores outrora tão caros para nós vão perdendo o seu valor para nós. Então, outrora nós não fazíamos nenhuma censura, ou nós tínhamos algumas censuras que nós mesmos, pela compreensão do Evangelho, nos impunhamos. Mas com o tempo nós vamos deixando também isso. Vamos cada vez ficando mais soltos, mais livres, mais independentes e, portanto, mais perdidos. Então, só retomando aqui
este parágrafo, né, diante desse monólogo interior do homem, somente a sua consciência testemunhava o drama da tentação. Ou seja, a tentação estava acontecendo, ali o homem oscilando entre, como diz no parágrafo anterior, né, oscilando entre o pó da terra e oscilando entre o pó e entre a cruz. A serpente hasteada ou a serpente rastejante? A serpente, para usar o termo que usamos semana passada, a serpente rastejante ou a serpente verticalizada, posta não somente em pé, mas suspensa, alçada, levantada, sublimada, glorificada, celestializada, se é que essa palavra existe, mas não tem problema. Vocês entendem que é serpente, mas é serpente suspensa, não é serpente rastejante. Por isso que temos que compreender a serpente como sendo a razão humana, a inteligência humana. Porque observa que a serpente, todo mundo só olha para a serpente como algo negativo, né? Ora, mas por que Jesus é a serpente de bronze, suspensa, conforme está em João capítulo 3, versículo 14? Então a serpente pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser vista negativamente se ela é rastejante, comendo pó todos os dias da sua vida, que é esse aspecto terreno, animal, né, bestial. Agora, ela pode ser serpente crucificada, uma serpente que não tem vontade própria, porque crucificou a sua vontade a favor de a vontade de outro, a vontade do Pai. O que é Jesus, senão serpente de bronze hasteada, assim como Moisés hasteou a serpente no deserto, para que todo aquele que mirasse a serpente ficasse curado do veneno das serpentes abrasadoras, assim o Filho do Homem também seria suspenso. Então, o crucificado é aquele cujas forças estão crucificadas, cujo desejo está crucificado, cuja vontade está crucificada. Ou seja, é uma entrega de tudo aquilo que eu poderia ter para mim e ser em mim mesmo, para que uma vontade superior seja a minha vontade agora, para que uma força superior controle a mim agora, para que o desejo maior de outro seja agora o meu desejo. Resumindo, Paulo diz, logo, ele diz, estou crucificado com Cristo. Pronto, aí, estou crucificado. O que significa isso? Ele diz, logo, já não sou eu quem vive, ou quem vive. Já não sou eu que vivo ou quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o que é o estar crucificado? É que uma outra vida seja a minha vida, e não a minha própria. Outra vontade seja a minha vontade, não a minha própria. Outro desejo seja o meu desejo, não o meu próprio. Outro poder seja o meu poder, não o meu próprio. Agora, descer da cruz é assumir a si mesmo, a sua própria força, seu próprio poder, sua própria razão, a sua própria vontade, seu próprio desejo, sua própria força. Esse é o significado da cruz. Então a serpente, ela pode ser rastejante ou crucificada, logo, ela não pode ser somente Satanás, também pode ser Cristo ou Satanás. Parece estranho, né? A gente fica assim, relutando, né? Puxa, mas eu vou ler com vocês. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou ler porque é bom ler. E quem assiste às vezes pela internet, depois que não conhece o ministério, não sabe quem nós somos, ouve porque não foi lido, aí fica assim, né? Por falta de sabedoria. Abra sua Bíblia em João Evangelho, capítulo 3, versículo 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê?
para que todo o que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Então olhem para mim, quando diz, né, que Moisés levantou a serpente no deserto, basta você se lembrar do evento lá do Antigo Testamento, do livro de Números. O povo de Israel estava no deserto, ali peregrinando, quando apareceram serpentes abrasadoras, serpentes do deserto, serpentes venenosas. Então, imagina só as serpentes do deserto, é até difícil você se livrar dela, porque ela se esconde debaixo da areia. Você não vê, quando de repente ela já sai e te pica, e o veneno já é introduzido e vai te matando aos poucos e você morre. Então imagine Moisés no deserto, as serpentes mordiam aqui, mordiam ali, ia morrendo, se tornou uma praga, todo mundo morrendo. E aí clamaram: Moisés, você não vai fazer nada, o povo vai perecer, todo o povo de Israel vai perecer. E aí então Deus fala com Moisés fala com Deus, e Deus orienta dizendo: olha, para resolver o problema das mordeduras das serpentes, então faça uma serpente de bronze. Ou seja, o antídoto contra a serpente é outra serpente. E Moisés faz, portanto, a serpente de bronze. E Deus diz: agora você vai pegar essa serpente que você fez de bronze e vai hasteá-la, colocá-la numa haste bem alta, pendure ela lá em cima, prende ela lá em cima, e orienta as pessoas que quem for picado pelas serpentes do deserto, para se livrarem do veneno e consequentemente da morte, deve olhar para a serpente de bronze. Eu fico imaginando o Dudu lá, picado pela serpente, aí: Moisés, eu vou morrer. Moisés diz: não, basta você olhar para a serpente de bronze. Mas não é só olhar, é mirar, que significa contemplar, fixar os olhos. Isso é um sinônimo de crer, de acreditar, de exercer fé. Aí eu imagino o Dudu dizendo: para de conversa, não faz sentido isso. Você acha que faz sentido olhar para uma serpente de bronze e eu ficar curado de um veneno que está agindo dentro de mim? Aí eu falo: é melhor você olhar. Aí ele não olha, o que acontece? Morre. Mas aí a irmã Maria de Cerqueira também é picada, e ela fala: Alexandre, o que eu faço? Olha para a serpente. E ela olha, ela contempla, ela mira. E aí agora algo acontece, porque ela creu no sentido da verdadeira fé na serpente de bronze hasteada, conforme a ordem de Deus. Ela se vê livre do veneno e agora, consequentemente, livre da morte. Esse é o evento que está lá no livro de Números, e que agora o próprio Jesus vai dizer: assim como lá no deserto houve as pessoas picadas pelas serpentes, isso significa que a humanidade, ela foi simbolicamente picada pela serpente da inteligência rastejante, caída, terrena. E agora todos vão morrer. O salário do pecado é a morte. Se você se afasta da vida, você vai morrer. Aí Jesus fala: mas existe uma saída. Do mesmo modo que houve ali no deserto, Moisés erguendo uma serpente, o Filho do Homem também será erguido. A relação é clara. O Cristo suspenso na cruz foi representado pela serpente de bronze. Ou seja, para salvar o homem, somente uma consciência crucificada, uma inteligência crucificada, rendida completamente a Deus. Ou seja, o Filho do homem, Jesus Cristo, ele é o Salvador, porque ele cumpriu com toda a vontade de Deus. Então a serpente, ela tem esses dois aspectos. Perfeito? Então o homem estava ali oscilando entre a serpente que rasteja ou a serpente crucificada. Nós também todos os dias estamos entre essas duas serpentes, que é o mesmo que está entre duas árvores. A ideia também é a mesma. É o mesmo que Jesus fala sobre a porta estreita, a porta larga. Não muda
a essência nem a verdade, mudam-se as figuras que se usam. É o caminho estreito, é o caminho largo, não é? Então, são várias metáforas que a Escritura vai usar para falar do mesmo fenômeno. Agora, o fato é que não existe neutralidade. Ou nós vamos entrar pelo caminho estreito, ou pelo caminho largo. Não tem, eu tenho o meu caminho, o meu. Não, você não tem o seu caminho. Só existem dois caminhos. Ou você depende de Deus, ou você não depende. Não é? Isso aqui é a teoria do terceiro excluído de Aristóteles. Isso aqui funciona muito bem. Não funciona no curso de hermenêutica que nós estamos fazendo. Lá é reprovado. Aqui funciona muito bem, porque estamos falando de algo absoluto, que é o próprio Deus. Não é relativo. Perfeito, pessoal? Então, imagine vocês isso. Ou você entra pela porta estreita ou pela porta larga. Ou você come da árvore da vida ou da árvore do conhecimento. Ou você vive pela vida de Deus ou pelo conhecimento humano. Ou você é serpente rastejante ou serpente hasteada. Não tem meio termo. E nós temos muito de serpente rastejante ainda. E também temos de serpente hasteada. E aí chegamos no nosso curso de hermenêutica, onde a tensão está criada, né? Mas a experiência humana é de ambas as serpentes. Estamos, portanto, no processo de eliminação de uma a favor de outra. Mas o quão tenso é isso, o quão difícil é isso. Mas cabe a nós compreender que nós precisamos caminhar por meio da fé na direção de uma experiência de Deus, uma experiência divina, uma experiência do Evangelho. Então, nesse parágrafo nós temos aqui, portanto, esse drama, perfeito? Mas vamos seguindo. Agora, o último parágrafo da página 72 diz assim: a consciência é o lugar de onde a voz de Deus fala ao homem por meio da lei natural gravada no seu coração. Numa leitura mais rápida ou menos comprometida, parece que destoa, né, o assunto, porque está falando do monólogo interior do homem, ali na drama da tentação. Mas veja que diz assim, olha, no parágrafo anterior: e diante desse monólogo interior do homem. Então, existe um monólogo, uma conversa dentro do homem. Por que eu falei monólogo e não diálogo? Porque o diálogo, ele pressupõe duas coisas distintas. E pode parecer que a tentação é externa ao homem. Mas monólogo interior, porque tudo o que está sendo dito no âmbito de Gênesis capítulo 3, disse a mulher, disse a serpente, e um fala, o outro retruca e vai, está acontecendo dentro do homem. A tentação não acontece fora do homem. E tem mais, e dificilmente alguém é tentado com um outro na sua frente fazendo-o cair. A tentação acontece aqui dentro. É aqui dentro, na solidão, no seu quarto, na sua cama, ao dormir, ao levantar, dirigindo o seu carro. Quando você está sozinho, a sua mente fica trabalhando. E aí as vozes estão ali dentro, mas não é uma esquizofrenia, não, é só você mesmo, ali naquele monólogo interior, que acontece dentro da consciência humana. Então, o ponto que nós chegamos é: o drama da tentação acontece num lugar, e esse lugar é a consciência humana. As vozes estão falando dentro da consciência humana. Por isso que nós entramos no assunto da consciência no último parágrafo. A consciência é o lugar de onde a voz de Deus fala ao homem por meio da lei natural gravada no seu coração. Costumamos dizer que a consciência é um profeta divino dentro do homem. Querem ver? Vamos abrir aqui a escritura no livro de Romanos capítulo 2, versículo 15. Entender um pouco essa questão. Eu vou ler a partir do versículo 14, tá? 2,14 de Romanos, que diz assim, olha: quando, pois, os gentios que não têm lei... Então, quando Paulo diz os gentios não têm lei, ele quer dizer que eles não têm... Os gentios não têm uma lei escrita.
eles não têm uma lei promulgada, eles não têm uma lei positivada, uma lei externa, eles não têm uma revelação externa. Então os gentios, a ideia do gentio é aquele para quem Deus não se manifestou de uma forma direta, porque Deus se manifestou lá. Moisés mandou Moisés falar com o povo, saiu com o povo, Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Aqui está tudo muito claro. Ora, os gentios parecem um povo igual criado sem mãe, sem pai, sem ninguém, errante. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, peregrinando, sem direção. Aí ele fala assim: mas e os gentios então, como eles podem saber como proceder? Porque tem que haver um padrão. Tem que haver um padrão. E essa é uma questão muito discutida na filosofia, sobretudo com mais intensidade e com mais agudeza a partir de Nietzsche, que ele vai acusar os cristãos, ou o cristianismo, de terem criado uma moral para oprimir. A pergunta é: o que é certo, o que é errado? O que é justo e o que é injusto? Vocês querem ver uma coisa? Só para a gente começar a pensar, porque nós vamos entrar no ponto fundamental. Imaginem vocês que uma pessoa, uma mulher, uma senhora está em casa assistindo a um jornal, telejornal. E aí passa lá uma cena de um camarada que assaltou alguém e matou um pai de família para levar R$100. Qual é o sentimento que essa mãe, essa senhora, essa mulher tem ao assistir o telejornal? De piedade pelo bandido? Qual é o sentimento que ela tem, a sensação que ela tem? De justiça, né? Puxa, esse cara tem que ser preso. Como é que mata um pai de família? Então, ela tem um senso de justiça, que agora, diante do quadro que ela está contemplando, vem ao seu coração. Passa-se o tempo, como ninguém tem domínio sobre a vida é um jogo, somos jogados de um lado para o outro. A mãe, a senhora, a mulher, tem um filho, esse filho cresce, sai com os amigos, assalta, e a polícia, na busca dessa pessoa, acaba trocando tiro com o ladrão, que é o filho da senhora, e a polícia alveja o ladrão e ele morre. E aquele que morreu é o filho daquela mesma senhora daquele dia que assistiu ao telejornal. Qual o sentimento que a mãe terá diante da morte do filho? Bem feito. Tem mãe que faz isso, tá, pessoal? Tem mãe que age deste modo, mas muito provavelmente é uma mãe já desgastada, numa relação bem desgastada com o filho, e que até chega a sentir algum alívio quando isso acontece. Mas, digamos que não houvesse tal desgaste, qual é o sentimento que a mãe tem? Puxa, mas que maldade cometeram contra o meu filho. Ainda vai justificar. Tudo bem que prendesse o meu filho, que colocasse na prisão, mas que não matasse. Vocês entendem como que em cada situação o nosso senso de justiça muda? Sim ou não? E por que ele muda? E se ele muda, nós o fazemos conscientemente? Ou nós temos todas as razões para justificar esse paradoxo? Então nós temos um problema. Nós não sabemos o que é o bem e nós não sabemos o que é o mal. Ora, mas o homem que come da árvore do conhecimento, ele adquire conhecimento do bem e do mal. Nós dissemos aqui em vários estudos que o homem, ele se destaca acima da criação, do restante da criação, porque ele tem o conhecimento, discernimento de bem e mal. E agora estamos dizendo que o que o homem chama de bem e mal não atende com exatidão ao bem e ao mal. Por quê? Porque o bem se tornou relativo e o mal também se torna relativo.
Nós relativizamos, ora uma ação nós achamos que é justa, outra hora a mesma ação para nós é injusto. Porque quando nós sofremos a injustiça, nós chamamos de injustiça. Quando nós praticamos a injustiça, nós chamamos de justiça a nossa injustiça. Eu estava num lugar com uns amigos, né, com o irmão Nivaldo e um outro amigo, semana passada, e aí a gente conversando, né, e eu não me recordo com exatidão qual foi a conversa, mas de repente eu citei um texto da Bíblia, né, explicando para o amigo, dizia: olha, por isso que a Bíblia diz, lá em Provérbios, que nós não podemos ser exageradamente justos. Aí ele era um católico, esse católico de família católica, aí ele deu um pulo, não, eu quero ser extremamente justo. Aí eu falei: não vamos entrar num debate, porque a gente não se vê, tem mais de 30 anos que a gente não se vê. Então não é agora, vamos deixar para outro dia. Hoje é só para sorrir, relembrar as coisas boas, não vamos deixar nada atrapalhar o nosso reencontro. Mas eu só quero fechar esse assunto dizendo que você está certo ao dizer que você quer ser demasiadamente justo, porque você está partindo de um conceito de justiça. Agora, quando a Bíblia diz que não devemos nós sermos demasiadamente justos, a Bíblia está partindo de um outro sentido de justiça. Então, o que você chama de justiça pode não ser o que a Bíblia chama de justiça. Então, a justiça ela vai ganhar, prismas semânticos diferentes a depender, daquele que pensa o tema. Então, nós não temos somente um padrão de justiça. Nós, homens, a própria história da humanidade, o que outrora para nós foi justiça, hoje é injustiça. Os tempos vão alterando os valores, vão modificando os valores. Então, como é que o homem tem o conhecimento do bem e do mal, mas agora ele não dá conta de discernir com exatidão o bem ou o mal? Criou um problema. Vocês entendem ou não? Essa é a questão que nós estamos tratando hoje, Então, é dito aqui em Romanos capítulo 2, versículo 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então a Escritura está dizendo o seguinte, que a consciência, abre aspas, é um órgão, fecha aspas, porque não é órgão no sentido anatômico, mas poderíamos dizer que a consciência é um atributo da alma, ou melhor, desculpe-me, um atributo do espírito humano. É uma qualidade do espírito humano. Assim como nós temos os olhos no nosso corpo, olhos físicos, e com eles, se os olhos são sadios, você vê as coisas, discerne, não é? A visão, a leitura, os olhos como lâmpada do corpo, que te faz discernir, você vê, você discerne as coisas. Agora, o seu espírito humano também tem atributos semelhantes aos olhos, que no caso lá é chamado de consciência, e também intuição. E essa consciência, portanto, por ela ser divina, porque ela não veio do barro, ela veio do sopro do próprio Deus, logo a consciência humana, ela é o próprio Logos divino, é a razão divina, que é como uma lâmpada dentro de nós, que ilumina as nossas ações, ilumina o coração. Por isso que às vezes você faz uma coisa errada, mas você não pode dizer para as pessoas que está errado,
o que você fez, porque você tem que manter ali a sua palavra, a sua ação. Você não pode falar, me perdoe, eu errei, isso é muito ruim. Pedir perdão, reconhecer o erro, nosso ego não quer, não é? Aí você cria as justificativas todas para enrolar os que estavam observando você na sua ação, para que você possa manter a sua imagem diante das pessoas, mas lá dentro de você, quando você vai para casa, você está tomando seu banho, lá dentro tem uma certeza que não te deixa em paz. Você sabe, é uma voz, essa voz da consciência. É a lei de Deus gravada dentro de nós. E é lógico que não devemos imaginar que exista preceitos e mandamentos escritos, como se escreve numa pedra aqui dentro. Não pense nisso. É um saber divino, é um conhecimento divino. Então existe uma lâmpada dentro do homem chamado espírito humano. Salvo engano, Provérbios capítulo 20, versículo 26, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela ilumina, ela mostra, ela vai refletindo, te leva a ter o tal discernimento. Mas já ouviram falar sobre consciência cauterizada? O que é consciência cauterizada? É uma consciência que é divina, mas que nós fomos colocando como véus, impedindo que essa luz nos ilumine. A consciência não é capaz mais de tocar o homem. O fulano perdeu a consciência. Não tem como perder a consciência, mas tem como você toldar a consciência, obscurecê-la com véus. E aí ela está lá, mas ela não te toca mais. Então, quando Deus criou o homem, preste atenção, a ideia de Deus era a seguinte: o homem, pelas suas faculdades intelectivas, racionais, comparando o homem ao animal, o homem tem razão, essa razão humana, porque o homem tem a capacidade do discernimento que o animal não possui. E isso, até aqui, é natural. Deus criou assim. Mas Deus falou assim, mas só que este homem, ao usar a sua razão para discernir o bem ou o mal, ele vai manipular o bem e o mal. Porque o homem vai manipulando de acordo com seus interesses. Então, o homem, sabendo discernir entre o bem ou o mal, ele também poderá manipular a ideia de bem e mal. Por isso, Deus falando, eu colocarei sobre a consciência, sobre a inteligência humana, a consciência humana que é divina, para que o divino ilumine a inteligência humana, para que a luz divina, a lâmpada do Senhor, o espírito humano que é a lâmpada do Senhor, possa conduzir a inteligência humana, conduzir a razão humana. Então a ideia de Deus é uma razão humana governada por uma razão divina, uma razão temporal, uma razão histórica, uma razão tradicional, uma razão governada pela razão cósmica, universal, una, atemporal, que não se modifica, que não se corrompe, que não se vende, que não se troca, que é absoluta, que é a verdade. Lembra quando em João capítulo 1, ali o João, o escritor do Evangelho, vai dizendo acerca de João Batista, que ele veio para conduzir os homens à luz, e essa luz é Cristo. Aí ele faz questão de explicar, João Batista, não era a luz, mas falava da verdadeira luz. Verdadeira luz implica que há uma outra luz também, que não é verdadeira, que não quer dizer que seja falsa, não é? Mas se eu tenho uma luz, que é a minha inteligência, que é a minha razão humana, e ela é condicionada ao tempo e ao espaço, em mim, ela não pode ser verdadeira,
porque ela começa e ela encerra, sim ou não? E ela é vulnerável aos acontecimentos, vulnerável ao tempo, vulnerável às tradições. A depender do lugar onde eu nasci, essa minha razão ela é formada pela influência cultural, pela influência dos dogmas, da religião prevalecente, né? Da escola, da educação, da economia. Então existe a verdadeira luz, é o Logos. Então Deus quer que o Logos, razão universal, seja o condutor da razão humana. É a luz maior iluminando a luz menor. Eu sorri porque é uma expressão muito interessante, cabe aqui de maneira muito correta, mas é porque é uma expressão, a luz maior conduzindo a menor, é uma frase, uma ideia adventista do sétimo dia, para se referir ao que eles chamam de espírito de profecia, aos escritos de Ellen White. Não vou entrar nos méritos, né? Mas aí eles vão dizer, não, a Bíblia é uma luz maior que guia a luz menor, e etc. O escrito é a luz maior, é uma coisa assim. Aí, deixa para lá. Bem, mas de todo modo, cabe aqui no nosso entendimento a razão divina, o Logos divino, o espírito humano, a consciência divina no homem, ela é essa luz para governar a luz da inteligência humana. Está claro isso para vocês? Então, o homem, agora que ele alcança o discernimento do bem e do mal, ele não está exatamente livre. Ele é livre no sentido de que ele pode escolher praticar o bem ou o mal. Ele é livre no sentido de que ele pode, diante do bem e do conhecimento do bem, não cumpri-lo, não realizá-lo, não ouvir a consciência, né, que fala a ele, como diz aqui em Romanos capítulo 2. Mas o fato que essa luz divina que Deus colocou sobre a sua própria mente, a sua inteligência, ela deve guiar o homem. Então, o homem tem por dever seguir essa luz maior. Ou seja, o homem tem o conhecimento do bem e do mal, mas na última instância é a consciência de Deus no homem que dirá se aquele bem é de fato bem e se aquele mal é de fato mal. Isso é tão esquisito, tão estranho, porque nós somos terríveis, né? Nós somos terríveis. E a Bíblia não está nem aí para nós. Ela está pouco preocupado com o que você pensa acerca de qualquer coisa. A Bíblia fala de Raabe. Não sei se vocês sabem que foi Raabe, é uma prostituta, né? E no final ela se converteu e se casou lá com o tal de Salmão, lá do povo de Israel. Enfim, entrou para a linhagem até do próprio Cristo, da genealogia de Jesus. Mas o fato é que quando a Bíblia fala sobre ela, não dá nenhuma atenção à conversão dela. Quando fala da prostituta e da sua habilidade de articulação e de mentira, quando escondeu os espias. Então é como que dissesse, olha, se tem alguém que sabe mentir de verdade, é a prostituta. Essa é a ideia. Ela sabe. Até porque tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional. E quando então ela viu os espias do povo de Israel, ela usou da sua habilidade para escondê-los, para mentir, etc. E isso, quando tratado na escritura, no livro de Tiago, sobretudo, é colocado em termos de que Deus tomou essa ação de Raabe como obras de justificação. Vai explicar. Quem é que aceita isso? Ninguém aceita isso. Bem, a filosofia trata bem disso e entende que se você mentir para livrar a pele de alguém, você não comete de fato uma mentira, mas isso é filosofia. Porque em termos evangélicos, eles vão acabar com a sua vida, vão te colocar para fora da igreja, vão te expulsar, você está enrolado, nunca mais vão te perdoar pelo seu erro. Mas Deus não vê como vê o homem. Aí Jesus pega e fala aquela frase tão conhecida e ao mesmo tempo tão estranha, né, para os fariseus e escribas. É mais ou menos como se colocasse aqui de lado Silas Malafaia,
o Chapéu, o Soares, pode colocar o Alexandre também, não tem problema não, coloca quem você quiser, desde que se entenda popularmente que são homens de Deus. Pô, se tem alguém que vai para o céu, quem é? É o Silas Malafaia, ué. Se ele não for, quem é que vai? Mas não é a ideia, poxa. Se o Macedo não for, quem vai? É o líder da turma, das ovelhas. Se o Alexandre não for, quem vai? Então coloca essa turma toda aqui, ó, que tem a aparência de que está indo para o céu. Sei lá para onde? Do lado de cá coloca os travestis, os transexuais, os pais de santo, as prostitutas. Só essa turma que todo mundo sabe que vai para o inferno mesmo, não tem jeito. Não tem saída para eles. Aí Jesus chega aqui no meio, olha para a cama do lado de cá, todo mundo de terno, gravata, Bíblia na mão, cheio de dízimo, oferta, orando, falando em línguas, revelando. Olha para cá, um tanto de trapo de imundiça, tudo ali. Todo mundo ele sabe que está tudo errado, que está difícil. Não tem ninguém aqui querendo ser santo. Eles já sabem, se Deus nos der misericórdia, nós estamos tudo errado. Estamos perdidos. Jesus olha para um lado, olha para o outro. Fala assim: olha, vocês sabiam, vocês aqui desse lado de cá, Chapéu, Soares, Macedo e todos vocês aí, sabiam que esse povo daqui, essa turma aqui, ó, eles entrarão no reino primeiro que vocês? Isso é estranho. Sabe por que a gente não acha estranho fora dessa nossa exposição aqui? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe a gravidade, porque inclusive tem Bíblias e versões que dizem as meretrizes. Então as pessoas nem sabem o que é meretriz, a gente pensa que é imperatriz. As imperatrizes entrarão primeiro que vocês. Aí é uma palavra muito, as meretrizes, é uma coisa muito bonita ser meretriz, é uma coisa muito importante. Aí a pessoa passa batido, Agora tira a palavra meretriz e coloca outra palavra, que eu não vou dizer aqui, com 4 letras. Opa, parou! Alto lá! Respeita o Soares, respeita o Chapéu, respeita o Rodrigues, vai respeitando. É porque Deus não está nem aí para o que você acha, para o que você pensa, porque nós seres humanos temos o conhecimento do bem e do mal, mas se não iluminado pela luz maior, chamaremos o mal de bem e o bem de mal. Por isso Jesus nos deu uma regra, vale a pena seguir: não julgueis, para que não sejais julgados. Ponto. Gente, se nós aprendermos só isso e procedermos sem julgar, teremos avançado muito, mas muito, muito. E tem uma coisa, se tem uma coisa que crente sabe fazer, é julgar. Julga. Toda hora está julgando. Julga o comportamento, julga a comida, julga a bebida, julga o lugar, julga a roupa, julga a tatuagem, julga tudo. Grita. Bem, mas dito isso, vamos seguir na leitura. Então, o último parágrafo da página 72 diz assim: a consciência é o lugar de onde a voz de Deus fala ao homem por meio da lei natural gravada no seu coração. Atenção, devia o homem primevo, o homem do princípio, devia o homem primevo ser guiado por essa voz interior e divina, que é a consciência humana falando para ele, ele deveria ser guiado pela consciência, essa voz divina, esse profeta interior. Devia o homem primeiro ser guiado por essa voz interior e divina, a qual é Deus mesmo, o Logos eterno, tal qual poderosa luz. O Logos, a consciência divina, que é Deus mesmo, suma sabedoria, a quem exclusivamente cabe o verdadeiro discernimento do bem e do mal. O verdadeiro discernimento vem da verdadeira luz, porque Deus não se corrompe. Só quem sabe o que é o bem sem relativizá-lo é Deus. Só quem sabe o que é o mal sem relativizá-lo é Deus. Nós julgamos a aparência,
nós não vemos o coração. Então, diz aqui o texto, que devia o homem primeiro ser guiado por essa voz interior e divina, a qual é Deus mesmo, o Logos eterno, tal qual poderosa luz, suma sabedoria, a quem exclusivamente cabe o verdadeiro discernimento do bem e do mal. Assim, o sumo bem, está com B maiúsculo no seu livro, o sumo bem, quem é o sumo bem? É Deus, que se manifesta onde? Na consciência humana. Assim, o sumo bem é a medida de todo bem, com B minúsculo. Ai, coisa interessante. O sumo bem, que é Deus, é a medida de todo bem. Então, o que eu acho bem, eu tenho que tomar como medida o bem supremo. E o mal só pode ser definido como tal a partir do seu contraste com o supremo bem. Por isso, a voz divina da consciência que no homem fala-lhe, apontando-lhe os caminhos por meio de seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Resistiu, porém, o homem a esses laços e algemas que o prendiam ao Criador. Então, os laços e algemas que estão lá no Salmo 2 é essa consciência. Quando o homem erra, a consciência, opa, vem cá, não é assim, volta, que prende o homem a Deus. A consciência, o espírito humano, a lâmpada do Senhor, é o elo que liga o homem natural, na sua natureza, ao ser eterno e divino Criador. Esse é o laço que há entre o homem e Deus. Quando diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, a teologia costuma dizer que o homem está morto no espírito humano. Mas não deveríamos falar que o homem está morto no espírito humano. Vamos falar que o homem está em estado de morte pela separação da sua razão natural em relação à razão divina. Há uma separação. O homem está vivendo por si mesmo, independente de Deus, independente do sumo bem. Logo, ele está morto em relação a Deus. Ele está separado. Morte enquanto separação. Resistiu, porém, o homem a esses laços e algemas que o prendiam ao Criador. E sacudindo as algemas e buscando desatar os laços, sem entretanto conseguir se desvencilhar completamente, decidiu o homem viver pelo seu próprio discernimento, fazendo-se senhor de si mesmo. Entenderam? Isso é o comer da árvore do conhecimento. Decidir, viver pelo seu próprio discernimento. Eu tenho conhecimento do bem e do mal, logo eu posso viver sem alguém me orientando. Qual é a pior coisa para o adolescente? É a orientação dos pais. E por que o adolescente não quer a orientação dos pais? Porque ele fala, já sei, eu sei me cuidar, eu sei o que é certo e errado. Ele não quer uma voz que o conduza, uma mão, não. É fácil conduzir uma criança. E ainda está difícil, né? Nos dias de hoje está difícil. Mas em termos gerais, agora conduzir um adulto. Por isso que não é nem o adolescente, porque nós falávamos aqui da idade não cronológica, há um tempo atrás falamos aqui, né? Mas essa idade da loucura. O que pode acontecer em qualquer idade. Nós adultos costumamos dirigir nossas vidas sem buscar a orientação de Deus, infelizmente. Então, seguindo, fez do seu coração já corrompido pelo engano a norma de definição do bem e do mal. Acontecia a desintegração humana do plano cósmico. Acontecia a desintegração do homem em relação ao plano cósmico. O homem, ele deveria estar inserido no todo, em harmonia, na teia da vida. Deveria estar ali o homem, dentro dessa
auto-organização do cosmo, onde eu sou parte, em que eu participo, não é? Suprindo e sendo suprido, dirigindo, sendo dirigido, tudo coordenado. O homem diz: não, não quero essa coordenação, essa unidade, esse relacionamento, essa comunhão, essa harmonia. Eu quero viver por mim mesmo. Ele sai, ele se desintegra, sai da integridade do todo para ter uma vida autônoma. É o filho que sai de casa e vai para uma terra distante. O homem quebrou a sua unidade com Deus quando orgulhosamente lhe disse: dá-me a parte dos haveres que me cabe, pois vou viver sozinho num país distante, longe de ti e de tua casa. O homem se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal, a saber, olha a explicação. O homem se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal, a saber, aquele que é ou que faz de si mesmo a medida da justiça e da injustiça, da bondade e da maldade, do certo e do errado. Então, volte aqui rapidamente ao ponto inicial. Quando a serpente disse: porque Deus sabe que no dia em que do fruto comerdes, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus, ela dizia a verdade. Ela dizia esse aspecto natural, de fato, conhecedor do bem e do mal. Perfeito ou não? Agora, o que está oculto nessas palavras da serpente que ela não disse? Porque é nisso que consiste o sofisma. Sofisma é uma meia verdade. E se é meia verdade, a outra metade é uma mentira. Então, logo, lendo a letra em si mesma, a serpente diz: olha, tornar-se-á como Deus, conhecedor do bem e do mal. 3:22 de Gênesis, disse Deus: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então ele repetiu o mesmo. Agora, o que a serpente escondeu, que não disse, foi a explicação. Ela quis dizer: você será conhecedor do bem e do mal, de modo que não precisará do bem supremo para conduzir a sua consciência humana. Porque se isso acontecer, morrerá. A morte está na separação do homem em relação a Deus, que é e que encontra-se substancialmente, essencialmente no espírito humano. Perfeito? Então, quando Deus disse: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, Deus não quis dizer que o homem não deveria ter conhecimento do bem e do mal. Diz: tornou-se como um de nós, autônomo. Deus tem o conhecimento do bem e do mal? O homem tem conhecimento do bem e do mal? Qual a diferença? É que Deus, ele é o sumo bem. Então, ele tem a medida do supremo bem. Então, ele é a medida. Então, quando diz que o homem se tornou como Deus, é que o homem fez da sua inteligência humana a medida que lhe dá autonomia. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, usando do conhecimento para ser sozinho o que ele deseja ser, sem Deus. Por isso expulso do paraíso, por isso não podendo comer da árvore da vida, por isso os querubins guardando o caminho da árvore da vida, porque esse se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal, nesse sentido, é iniquidade. Perfeito, pessoal? Então, fechando aqui, o último parágrafo da página 73 diz: o homem se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal, a saber, aquele que é ou que faz de si mesmo a medida da justiça e da injustiça, da bondade e da maldade, do certo e do errado. Entretanto, o conhecimento do homem, desassociado da suprema razão, por jazer nas trevas e na ignorância,
de um coração sem Deus distorce o direito e toda a verdade. O meu tempo não dá, mas se eu tivesse tempo eu ia fazer uma abordagem aqui, como que se distorce o direito, né? Só voltando ao exemplo que eu havia dito do amigo com quem eu me encontrei, e eu falei que a Bíblia traz um sentido de justiça, e ele trazia outro sentido de justiça, é que para nós, porque estamos sob a influência do sistema capitalista, por exemplo, o que é justiça para nós? O que é direito para nós? Se o camarada trabalha, ele come, sim ou não? E se ele não trabalha, ele não come. Eu estou trabalhando, são as minhas justificativas. Eu estou ralando, passei anos estudando, e o camarada estava lá comendo churrasco, bebendo pinga, dançando, e eu aqui ralando, e agora eu tenho os meios, ele não tem os meios. Então não é justo que eu reparta com ele alguma coisa que é minha. Não é um pensamento lógico? Sim ou não? Aí a Bíblia vai dizer outra coisa. Ele vai dizer, olha, tudo que você tem nas suas mãos são sementes. E nem toda semente é para ser comida. Tem a semente que você come, mas tem a semente que você planta. Porque se você comer toda a semente, o que você vai comer amanhã? Você não tem que comer a semente, você não come arroz é semente. Come feijão, feijão da semente. Mas não tem que ter a semente do feijão para plantar, para nascer mais feijão? Se você comer toda a semente, você vai colher o quê? Nada. Então, Paulo ensina, nem toda semente é para ser comida. Então, de tudo que você ganha, tem a semente para você comer, mas tem a semente para plantar. E a semente para plantar, Paulo diz, é a prática da justiça. Ou seja, tem alguém que no plano divino, que é maior que capitalismo, diz que Deus te deu naquela medida para você compartilhar com aquele que tem em menor medida. E portanto, dividir e compartilhar é praticar a justiça. Ora, cuidado, nós estamos tão polarizados que podem pensar que eu estou defendendo regimes. Não. O que chamam aí de comunismo, porque a ideia que parece que é comunismo, né? Dividir, compartilhar, sim ou não? Mas o que chamam de comunismo enquanto regime não é compartilhar. O comunismo não tem nada de comum. O comunismo é um sistema em que os poderosos têm e o povo não tem. Tudo é do Estado, não é do povo, é do Estado. E a partir daí, a injustiça acontece aos olhos de quem quiser ver. Então não falo da prática da justiça em termos de instituição, não. Estou falando em termos fraternos e pessoais. A humanidade precisa ser mais fraterna, mais humana, consequentemente mais justa. Quem está me entendendo? Bem, então, quando diz que o homem, né, voltando aqui, entretanto, o conhecimento do homem, desassociado da razão suprema, por jazer nas trevas e na ignorância de um coração sem Deus, distorce o direito e toda a verdade. Tal disposição perversa resultou numa crescente degradação moral. 2 pontos. A acusação no âmbito pessoal. Primeira coisa que acontece: homem e mulher, Adão e Eva, um jogando a culpa no outro. Começa a degradação com a acusação no âmbito pessoal. O homicídio no nicho familiar. Caim mata Abel. A vingança no espaço urbano. Lameque matou um homem porque lhe feriu e matou um rapaz porque pisou-lhe no pé. A maldade, a violência e a rebelião na extensão da terra. Então, só observar
como esse pensamento foi construído. No âmbito pessoal, vai crescendo. Família, o espaço urbano e toda a extensão da terra. Ou seja, esse viver separado de Deus corrompe desde as relações interpessoais até as relações entre impérios, entre nações e, se brincar, interplanetário. Não é? Bem, fechando, tudo isso multiplicado e intensificado tem se constituído na experiência humana e se manifestado na forma de toda sorte de injustiça e maldade, mentira e violência, cólera e ódio, luxúria e perfídia, guerra e terrorismo. Até onde nos levará o conhecimento sem Deus? Bem, encerramos hoje, o capítulo de número 5. Próxima semana nós daremos continuidade no capítulo 6, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. E essa é uma mensagem muito dura, não no sentido de recepção, mas de percepção. Vale a pena ouvi-la outra vez, tá bom?